Quando eu me mudei para a rua Manuel Correia, na Vila Palmeiras, eu jamais imaginei que fosse viver uma grande paixão novamente. Divorciada, eu já estava cansada dessas coisas de relacionamento e procurei viver apenas para os meus filhos, Antônia, Tânia e Guilherme. Eles já estavam na fase da adolescência e eu não queria colocar ninguém mais em nossas vidas. Mas como a gente não escolhe nada nessa vida, Luiz Paulo acabou surgindo. Guilherme inventou que queria ser jogador de futebol e começou a treinar próximo de casa. Todos os dias o meu menino saía para treinar. Certo dia, meu filho chegou em casa acompanhado do professor, porque ele havia caído em quadra e o professor achou melhor acompanhá-lo. Luiz Paulo era muito simpático, engraçado, comunicativo e todos os alunos gostavam muito dele. Nesse dia, eu perguntei se ele aceitava uma xícara de café e, sem hesitar, ele não aceitou, porque disse que precisava ir visitar uma amiga no hospital. Quando ele foi embora, meu filho começou a falar muito bem do professor. Eram elogios aqui, outro acolá, e assim foi por uma semana inteira, eu ouvindo o Guilherme falar do professor. Nessa época, eu dava aula em uma faculdade, próximo de casa. Afinal, ali na freguesia do Ó, tudo era muito perto. Quando eu cheguei em casa, ouvi conversa, risada, cheiro de café no ar. Ao abrir a porta, me deparei com Luiz Paulo e meus filhos sentados à mesa tomando café. Eu fiquei tão irada que ele percebeu na hora e começou a se desculpar. Sinceramente, eu não queria aquele tipo de liberdade. Eu nem conhecia aquele homem, nem sabia de suas intenções. E eu também estava com 2 mocinhas em casa. Pedi para os meus filhos irem para o quarto, que eu iria ter uma conversa com aquele homem desconhecido. E em nossa conversa eu fui bem clara. Eu disse com boas palavras que não o queria na minha casa quando eu não estivesse. Luiz Paulo tentou se explicar, mas sinceramente, naquele dia nada do que ele iria me dizer teria valor. O professor do meu filho saiu com o rabinho entre as pernas e eu fui puxar as orelhas dos meus filhos. Passando alguns dias, era feriado, eu já estava terminando de me arrumar para levar os meus filhos ao parque de diversão conforme havíamos combinado. De repente, a campainha tocou e minha filha Tânia foi atender a porta e da porta mesmo ela gritou: "Mãe, é o professor do Guilherme. Eu posso deixar ele entrar ou posso mandar ele embora?" Eu estava tão irritada com ele que gritei de lá mesmo: "Pode mandá-lo embora." Meus filhos já estavam lá na calçada, quando eu fechei a porta da sala, e nisso que me virei, o homem ainda estava lá. Desci os 5 degraus de casa bufando. "Pensei que o senhor tivesse ido embora", disse eu irritada. "Eu não vou embora sem antes me desculpar. Eu não quero que você tenha uma impressão equivocada da minha pessoa. Eu sou um homem sério, trabalhador e muito conhecido no bairro. Os seus filhos me disseram que vocês vão ao parque de diversão. Será que eu também poderia ir junto?" Meus filhos começaram a pedir para deixar ele ir. Está bem. Mas dentro de mim eu ficava pensando: que rapaz entrão, intrometido. O Luiz Paulo se apresentou como um verdadeiro cavalheiro. Gentil, cuidadoso, muito prestativo com os meus filhos, e aquilo foi me conquistando. Depois de 3 meses daquele passeio, eu me permiti sentir algo por aquele homem, bem mais novo do que eu.
Começamos a namorar e eu estava tão feliz, realizada. Aquele homem sabia me dar prazer em todas as áreas da minha vida. Eu estava vivendo um sonho. Meus filhos eram apaixonados pelo Luiz. Eu o levei para conhecer minha família e todos gostaram dele. Teve um final de semana que Luiz inventou que queria ir para a praia, porque ele tinha uma casa lá e nesse passeio os meus filhos não quiseram ir. Do nada, todos resolveram ficar em casa. Antônia se comprometeu a cuidar dos irmãos, me dando total liberdade para eu viajar sem me preocupar. Durante a viagem, tudo foi tão magnífico. Ele me beijava, pegava na minha mão, me chamava de princesa, dizia que até o final do ano a gente ia se casar, mesmo eu sendo turrona. Luiz Paulo tinha uma bela casa na Praia Grande e eu amei o lugar na hora. Era um condomínio onde os vizinhos se conheciam, um cuidava da casa do outro. Colocamos nossas malas pela casa e já fomos logo almoçar, porque estávamos famintos. Entramos em um restaurante para almoçar e assim que nos sentamos, logo se aproximou um casal que também morava no mesmo condomínio que Luiz. Assim que eles se aproximaram, Luiz ficou diferente. Seu semblante mudou, até seu sorriso se tornou amarelo. O casal me cumprimentou educadamente. Faz tempo que vocês não aparecem por aqui. Como está Flávia? Perguntou a moça. Pois é, muito trabalho, sabe como é, respondeu Luiz sem graça. Então bom almoço para vocês. O casal se sentou numa mesa fora do restaurante e eu achei estranho porque Luiz Paulo não me apresentou a eles e ficou diferente. Pedimos o almoço e ficou quase o tempo todo em silêncio. E na hora de irmos embora, ele não quis pegar na minha mão. Fiquei com a pulga atrás da orelha, mas tudo bem. Aquele dia, não saímos de casa e ficamos guardadinho, deitadinho juntinho, assistindo a um programa de televisão. Luiz Paulo estava diferente. Na manhã seguinte, resolvemos tomar café da manhã em casa e Luiz saiu para comprar pão. Eu estava na cozinha quando alguém chamou. Corri para atender a porta. Era a mesma moça do restaurante. Ela me deu bom dia e perguntou se Luiz estava e eu disse que ele havia ido na padaria. Então ela me perguntou o que eu era dele e eu respondi: sou namorada. Na hora a moça fez uma cara de espanto. Namorada? Mas ele é casado e a mulher dele está doente. Na hora eu só não desmaiei porque Deus me deu força. Casado, moça? Tem certeza? Olha, me desculpa te falar assim, mas é que esse cara é um safado. A moça foi embora, me deixando com a corda na mão. Quando o Luiz Paulo voltou da padaria, eu já estava com as minhas coisas arrumadas e terminando de me arrumar. E sem entender, nós começamos a brigar. E pela primeira vez, nós discutimos muito. E eu perdi a razão e bati nele, e ele tentando me segurar. Eu ia te contar, eu juro, acredita em mim. Infelizmente, não dava para acreditar num cara desse. Peguei minhas coisas e fui na rodoviária e comprei uma passagem de volta para casa. Luiz insistiu, foi até a porta da faculdade, tentar falar comigo, mas eu fingi que não o conhecia e ele foi me acompanhando até a porta da minha casa, dizendo que me amava, que gostava de mim, que eu era a mulher certa. Entrei e fechei a porta por trás de mim. Não queria mais ouvir uma palavra daquele homem.
como as coisas são. Até pouco tempo atrás, nunca tinha ouvido falar que ele era casado, com filhos, e de repente apareceu tudo isso. As mães dos alunos comentavam sobre a saúde da mulher dele e de como ela estava piorando e que como ele fazia pouco caso da situação em que ela se encontrava. A esposa dele faleceu alguns meses depois e eu fui ao velório. Ninguém me conhecia, apenas ele, daquele safado. E quando ele me viu, ficou amarelo, laranja, e eu olhei para ele e fiz um sinal de que não queria briga. Apenas queria olhar o rosto daquela guerreira. Gente, a mulher deitada naquele caixão era bonita. Tinha um cabelo bonito e muito jovem. Fiz uma oração e saí. Luiz Paulo foi infeliz. E se no momento em que a esposa mais precisou, ele virou as costas, o que seria de mim no futuro? Sofri, chorei, mas superei. Hoje estou sozinha, curtindo a minha vida. Me aposentei, viajo com as amigas, meus filhos são grandes, adultos responsáveis, o que me deixa bem aliviada para seguir minha vida em frente.